Bem-vindos ao canal Enigma e Realidade, onde o desconhecido encontra a verdade. Prepare-se para uma viagem através do tempo, mergulhando nos mistérios dos templos do Egito, explorando os jardins suspensos da Babilônia, revelando a fascinante história de Esparta e investigando as origens do Império Romano. Vamos juntos descobrir as histórias ocultas e os enigmas que moldaram a nossa civilização. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo mais mistérios e revelações fascinantes. E queremos saber sua opinião. O que você gostaria de ver a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários. Os mistérios dos templos do Egito. Os templos do Egito Antigo são monumentos magníficos que se erguem como testemunhas silenciosas de uma civilização fascinante e misteriosa. Datados de cerca de 3.000 a.C. até 30 a.C., esses templos não eram apenas locais de culto, mas também centros administrativos, econômicos e culturais. Um dos mais conhecidos é o Templo de Karnak, cuja construção começou durante o reinado de Senuseret I, 1971 a 1926 a.C., e continuou até o período Ptolomaico, 305 a 30 a.C. Dedicado ao deus Amon-Ra, Karnak é uma impressionante coleção de templos, capelas e pilares, incluindo a famosa Sala Hipostila com suas 134 colunas maciças. Outro templo notável é o Templo de Luxor, fundado por Amenhotep III, 1390 a 1352 a.C., e expandido por Ramsés II, 1279 a 1213 a.C. Dedicado ao deus Amon, o templo é famoso por seu grande pilone decorado com cenas das batalhas de Ramsés II, além das estátuas colossais do faraó. Já o templo de Abu Simbel, esculpido na rocha pelo faraó Ramsés II, é dedicado a Ra-Horakhti, Ptah e a própria divindade de Ramsés. O complexo, construído entre 1264 a 1244 a.C., é conhecido por seus gigantescos colossos que guardam a entrada e pela engenharia impressionante que permitiu sua realocação nos anos 1960 para evitar a submersão pelo Lago Nasser. Os egípcios também construíram o Templo de Hatshepsut, um monumento funerário erguido na base das falésias de Deir el-Bahari, próximo ao Vale dos Reis. Construído para a faraó Hatshepsut em 479 a 1458 a.C., o templo é notável por sua arquitetura inovadora e suas colunatas. O templo de Philae, dedicado à deusa Ísis, é outro exemplo fascinante. Originalmente localizado na ilha de Philae, foi transferido para a ilha de Agilkia para salvar o complexo das inundações causadas pela represa de Assuan. O templo era um importante centro de peregrinação até o século VI d.C. Os templos do Egito também abrigavam inúmeros mistérios e rituais. Os sacerdotes realizavam cerimônias complexas para honrar os deuses, e muitos templos possuíam santuários secretos onde apenas os mais altos sacerdotes podiam entrar. As paredes eram decoradas com hieróglifos e relevos que narravam mitos, vitórias e oferendas aos deuses, proporcionando um vislumbre da vida religiosa e política da época. Os templos também desempenhavam um papel central nas festividades, como o Opet, onde a estátua de Amon-Ra era levada em procissão de Karnak a Luxor. Curiosamente, muitos templos egípcios estavam alinhados astronomicamente. O templo de Abu Simbel, por exemplo, é famoso por sua orientação precisa, onde o sol ilumina as estátuas internas do santuário 2 vezes por ano.
Esses alinhamentos mostram a profunda compreensão egípcia da astronomia e sua aplicação prática em arquitetura religiosa. Explorar esses templos é mergulhar em um mundo de simbolismo, poder e espiritualidade, onde cada pedra conta uma história milenar. Os grandiosos jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos da Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas também uma das mais misteriosas. Embora sua existência ainda seja objeto de debate entre os historiadores, a lenda dos Jardins Maravilhosos permanece uma história fascinante. Acredita-se que os jardins foram construídos por volta de 600 a.C. pelo rei Nabucodonosor II, que reinou sobre a Babilônia de 605 a 562 a.C., como presente para sua esposa Amitis, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal, a Média. Descritos como uma série de terraços ajardinados que se erguiam em níveis elevados, os jardins suspensos supostamente apresentavam uma variedade exuberante de plantas, árvores e flores, todas irrigadas por um sistema complexo de bombas e canais. A água teria sido levantada do rio Eufrates por um mecanismo sofisticado, talvez uma forma antiga de parafuso de Arquimedes, o que permitia a irrigação constante e luxuriante do jardim, criando um oásis verdejante no meio do deserto. Embora não haja evidências arqueológicas conclusivas dos jardins, várias descrições antigas, como as do historiador grego Estrabão e do geógrafo Quinto Curcio Rufo, oferecem visões detalhadas. Eles descrevem um espaço com terraços de pedra, cada um coberto de terra suficiente para permitir o cultivo de árvores grandes. Os jardins eram um símbolo do poder e da riqueza da Babilônia, demonstrando a capacidade de Nabucodonosor de moldar a natureza a seu favor. Os jardins suspensos também levantam questões sobre a transferência de conhecimento tecnológico e botânico. Se existiram, teriam requerido um entendimento avançado de engenharia hidráulica e jardinagem, possivelmente influenciado pelas técnicas de outras culturas, como os assírios e egípcios. Esse intercâmbio cultural teria sido facilitado pelas amplas conquistas e comércio da Babilônia. Explorar a lenda dos jardins suspensos da Babilônia nos leva a considerar a importância dos jardins e dos espaços verdes nas sociedades antigas, não apenas como símbolos de status e poder, mas também como lugares de reflexão e conexão. História sobre Esparta, sua ascensão e queda. Esparta, uma das mais famosas cidades-estado da Grécia Antiga, é conhecida por sua cultura militar rígida e sua sociedade disciplinada. Localizada na região da Lacônia, no sudeste do Peloponeso, Esparta se desenvolveu como uma potência militar por volta do século VII a.C., após um período de conquistas e guerras contra seus vizinhos. A ascensão de Esparta começou com a conquista da vizinha Messênia, resultando em um grande aumento de sua população servil, conhecida como ilotas. A sociedade espartana era altamente estratificada e centrada no treinamento militar. Desde o nascimento, os cidadãos espartanos eram submetidos a um rigoroso sistema de educação e disciplina conhecido como agogê. Os meninos eram separados de suas famílias aos 7 anos e treinados em combate, sobrevivência e lealdade ao Estado. As mulheres espartanas, embora não participassem do treinamento militar, também recebiam educação física rigorosa para garantir que fossem mães fortes e saudáveis, capazes de dar à luz futuros guerreiros. O governo de Esparta era uma oligarquia militar composta por 2 reis que lideravam o exército e presidiam rituais religiosos, e um conselho de anciãos conhecido como Gerusia. Havia também a Assembleia dos Cidadãos, onde homens espartanos plenos de direitos votavam em questões importantes, e os éforos, 5 magistrados eleitos anualmente que supervisionavam a administração do governo e garantiam o cumprimento das leis.
Esparta atingiu o auge de seu poder durante as Guerras Médicas, 499 a 449 a.C., quando se destacou na luta contra o Império Persa. A Batalha das Termópilas em 480 a.C., onde o rei Leônidas e seus 300 espartanos lutaram até a morte contra um exército persa muito maior, tornou-se um símbolo duradouro da coragem e sacrifício espartanos. Embora os gregos tenham eventualmente vencido os persas, a reputação de Esparta como potência militar foi solidificada. No entanto, o conflito mais significativo para Esparta foi a Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., uma longa e devastadora guerra contra Atenas e seus aliados. A guerra terminou com a vitória espartana, graças em grande parte à aliança com a Pérsia e à construção de uma frota naval forte. Após a guerra, Esparta assumiu a hegemonia sobre a Grécia, mas sua supremacia foi de curta duração. A administração espartana, conhecida por ser severa e opressiva, gerou ressentimento entre outras cidades-estado. A queda de Esparta começou com sua derrota na Batalha de Leuctra em 371 a.C. para Tebas, liderada pelo general Epaminondas. Esta derrota devastadora quebrou a espinha dorsal do poder militar espartano e marcou o início do declínio de Esparta. Além disso, as revoltas dos ilotas, que eram a principal força de trabalho agrícola, e a crescente falta de cidadania plena devido às perdas constantes nas guerras, enfraqueceram ainda mais a cidade-estado. O fim de Esparta como uma potência significativa veio com a ascensão de Macedônia sob Filipe II e seu filho Alexandre, o Grande. Esparta tentou resistir à hegemonia macedônica, mas acabou sendo marginalizada na nova ordem política do mundo helenístico. Mesmo assim, a cidade continuou a existir e a manter suas tradições até a época romana, quando se tornou mais uma curiosidade histórica do que uma força política. A história de Esparta, com sua disciplina militar e sociedade austera, continua a cativar a imaginação das pessoas. Suas lições sobre liderança, bravura e a busca incansável pela excelência militar ainda ressoam hoje, fazendo de Esparta um dos capítulos mais fascinantes da história antiga. O início do Império Romano. A fundação de Roma é cercada por lendas e mitos que se entrelaçam com a história. De acordo com a tradição, Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e da mortal Rhea Silvia. Abandonados e criados por uma loba, os irmãos eventualmente fundaram a cidade, mas após uma disputa, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Este mito reflete a importância da força e da guerra na cultura romana desde seus primórdios. Historiadores romanos como Tito Livio e Plutarco contam que Roma passou por um período de monarquia antes de se tornar uma república em 509 a.C. Durante a monarquia, 7 reis governaram Roma, cada um contribuindo para a construção da cidade e a formação de suas instituições. O último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto devido à sua tirania, levando à fundação da República Romana, um sistema político mais inclusivo, onde os cidadãos tinham mais participação no governo. A República Romana é famosa por seu complexo sistema político, que incluía 2 principais magistraturas, os cônsules e o Senado. Os cônsules eram eleitos anualmente e tinham poderes executivos, enquanto o Senado, composto por membros da aristocracia, aconselhava e tinha grande influência nas decisões políticas. Esse equilíbrio de poder ajudou a evitar a concentração de poder em uma única pessoa, como havia ocorrido durante a monarquia. Durante os primeiros séculos da República, Roma expandiu seu território através de uma série de conquistas e alianças. As Guerras Púnicas, 264 a 146 a.C.,
contra Cartago foram um marco importante, especialmente a Segunda Guerra Púnica, onde o general cartaginês Aníbal quase destruiu Roma. No entanto, a determinação e a resiliência dos romanos levaram à vitória final, estabelecendo Roma como a potência dominante no Mediterrâneo Ocidental. O sucesso militar de Roma foi apoiado por uma estrutura social e econômica robusta. A sociedade romana era hierárquica, dividida entre patrícios, a aristocracia, e plebeus, a classe comum. Os plebeus lutaram por mais direitos através dos séculos, resultando na criação dos tribunos da plebe, que tinham o poder de vetar decisões prejudiciais aos plebeus. Esta luta pelo poder e direitos foi um elemento constante na história romana, influenciando profundamente sua evolução política. Roma também se destacou pela construção de infraestruturas impressionantes, como estradas, aquedutos e edifícios públicos. O sistema viário romano facilitou o movimento das legiões e o comércio, enquanto os aquedutos garantiam o abastecimento de água para as cidades em crescimento. As habilidades de engenharia romanas eram incomparáveis e refletiam a eficiência e a organização do Estado romano. Os romanos também adotaram e adaptaram elementos culturais de outras civilizações, como os etruscos e os gregos. A religião romana era uma mistura de influências, com muitos deuses e rituais incorporados de outras culturas. A mitologia grega teve um impacto profundo, com os deuses gregos sendo identificados com suas contrapartes romanas. Esta assimilação cultural foi um dos fatores que permitiram a Roma expandir e consolidar seu poder sobre um vasto território. O final da República foi marcado por conflitos internos e guerras civis, resultantes da luta pelo poder entre diferentes facções e líderes militares, como Júlio César, Pompeu e Crasso. O assassinato de Júlio César em 44 a.C. precipitou a queda da República e o surgimento do Império Romano sob o governo de Augusto, o primeiro imperador de Roma. A transição para o Império trouxe estabilidade após anos de turbulência, marcando o início de uma nova era na história romana. O Império Romano, com suas conquistas e avanços, deixou um legado duradouro na cultura, direito, arquitetura e muitas outras áreas. A influência de Roma pode ser vista até hoje e sua história continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo. Chegamos ao fim de mais um episódio de Enigma e Realidade. Agradecemos imensamente por sua companhia e por explorar esses mistérios fascinantes conosco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas histórias intrigantes e enigmas surpreendentes a caminho, e você não vai querer perder. Até a próxima e continue explorando fatos e mistérios com Enigma e Realidade.